Dando início agora aos vídeos sobre semiologia neurológica, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trofismo. O trofismo diz respeito ao volume muscular, que é garantido pela inervação normal do músculo, pela inervação preservada. Ou seja, qualquer afecção que haja na inervação do músculo, ele vai perder o seu volume muscular, ou seja, vai ter uma alteração no trofismo. O trofismo, nós vamos utilizar as ferramentas semiológicas de inspeção, palpação e percussão para fazer o seu exame. Iniciando agora o exame da inspeção do trofismo, idealmente o paciente tem que estar despido, com os grupos musculares a serem avaliados expostos, e a gente vai adotar um sentido, uma sistemática crânio-caudal, ou seja, vamos avaliar os grupos musculares em sentido crânio-caudal. Importante, sempre comparando os homólogos, um lado com o seu respectivo, tudo bem? Assim a gente vai tentar avaliar desproporções e assimetria no volume desses músculos, ou seja, se há assimetrias e desproporções do trofismo. Então a gente pode avaliar a região glutóidea, bíceps, o antebraço, mãos, coxa, perna. A gente pode avaliar todos os grupos musculares comparando e ver se há assimetrias. Notada essas assimetrias na inspeção, nós podemos medir esses grupos e quantificar o quanto é esta assimetria. Uma região muito clássica que nós usamos para avaliar o trofismo são as mãos. Aqui na face palmar da mão nós temos a região tenar e a região hipotenar, inervada respectivamente pelo nervo mediano e pelo nervo ulnar. É uma região clássica porque é muito fácil vocês perceberem alterações tróficas nessas regiões, igual mostra a imagem. Então, além da região palmar, na região do dorso da mão também é uma região fácil de vocês perceberem alterações tróficas, principalmente na região da musculatura intrínseca da mão, igual vocês estão vendo aí na imagem. A segunda etapa do exame de avaliação do trofismo é a palpação. Os mesmos grupos musculares que nós avaliamos na inspeção, nós iremos palpar. Um músculo normal, com seu trofismo normal, ele tem uma consistência semi-elástica. Quando há uma atrofia, uma hipotrofia, devido a algum problema de inervação daquele músculo, ele fica com a consistência mais amolecida. Então a gente palpa os grupos musculares, lembrando, sempre palpar as regiões homólogas, em um sentido sistemático, ok? Vocês podem adotar uma sistemática. A que eu recomendo é vocês palparem de direção crânio-caudal, comparando as musculaturas homólogas e assim observando a consistência desses grupos musculares. Lembrando, em alterações de atrofia ou hipotrofia, o músculo fica mais mole, fica amolecido. A terceira etapa para a avaliação do trofismo é a percussão. Na percussão, nós vamos avaliar a resposta idiomuscular, ou seja, quando a gente faz a percussão direta em um músculo, a gente tem uma resposta que a gente chama de resposta idiomuscular. A gente percute o músculo diretamente e há uma contração discreta daquele músculo que não é visível. Já em condições patológicas, quando há problemas da inervação daqueles músculos, ok? Há uma hiperexcitabilidade dessa resposta, fazendo surgir sinais como as fasciculações e as miotonias, por exemplo, que nós vamos ver em uma abordagem teórica, evidenciando assim também uma alteração de trofismo. Com isso, nós finalizamos o exame do trofismo e é importante que a gente correlacione as alterações do exame com as alterações tróficas. Por exemplo, nas hipotrofias e atrofias, a inspeção, a gente vai ver essa desproporcionalidade do volume do grupo muscular, onde o músculo que está atrofiado vai ter uma diminuição do volume. Na palpação, esse músculo, esse grupo muscular, vai se encontrar com uma consistência amolecida. E outra coisa importante é que a gente consiga entender se aquela atrofia ou aquela hipotrofia tem uma origem do neurônio motor inferior, ou seja, do neurônio que inerva aquele músculo, ou do próprio músculo. Normalmente, quando a gente tem síndromes de neurônio motor inferior ou neuropatias periféricas, nós temos uma proporção entre a fraqueza e a atrofia. Ou seja, a atrofia e a fraqueza daquele músculo são proporcionais. Já quando é um problema do próprio músculo, haverá mais fraqueza do que
atrofia, tudo bem? Além disso, nós podemos ter a pseudo-hipertrofia, que é quando a gente constata essa assimetria do volume muscular, só que o músculo que está patológico, ele está maior, tudo bem? Mas na verdade ele está maior por um acúmulo de tecido adiposo e tecido conjuntivo. A gente chama isso de pseudo-hipertrofia, que é muito comum em algumas síndromes genéticas, como a distrofia muscular de Duchenne. Com isso, a gente finaliza o nosso exame do trofismo.